Este é o 6º audiolivro da coleção A Verdade Mora em Você. Segundo Gabriele Salazar, o número 6 é o número da perfeição, do acabamento, porque foi em 6 dias que Deus completou sua obra. É o número próprio dos espíritos criadores, dos artistas, e é sinônimo de atividade, de energia. É símbolo dos temperamentos dinâmicos e empreendedores. Interessante que, após ter gravado 5 áudios-livros anteriores, sinto como se tivesse finalizado uma etapa onde os conteúdos de cada texto que escrevi e pelas inúmeras vezes que li e reli, exerceram sobre mim influências com relação à continuidade deste trabalho a que me propus. Troquei ideias com pessoas muito queridas, que estão acompanhando e participando ativamente do processo de criação. Quando iniciamos este trabalho, eu tinha em mente gravar 7 áudios-livros. Fechando os conteúdos do 5º audiolivro, praticamente havia decidido, depois de trocar ideias com minha equipe, que deveria finalizar o trabalho e voltar a me dedicar aos atendimentos terapêuticos e que, posteriormente, voltaria a gravar outros trabalhos. Saí do estúdio, deixando acertado que estaríamos lançando os 5 áudios-livros, não mais 7, como eu havia me proposto anteriormente. Entendia que os conteúdos já apresentados traziam mais de 30 minutos e mais de 30 conselhos. O processo de gravação exige dedicação, atenção, comprometimento, lidar com os erros e acertos, e neste dia eu me sentia muito cansada. Percebi que meu produtor ficou surpreso com minha decisão, mas gentil e delicadamente entendeu meu momento. Interessante que, ao sair do estúdio e depois de algumas horas, eu me sentia desconfortável. Comecei a rever minha decisão. Afinal, eu havia me proposto a gravar 7 áudios. Demorei para entender que realmente eu havia concluído a primeira etapa. Nisto eu estava certa. O cansaço, a princípio, me impedia de ver que durante o tempo em que escrevi e gravei os trabalhos anteriores, algo se modificava em mim, à medida que vencia e aprendia com os novos desafios. Durante o processo em que gravava os conteúdos, vivi simultaneamente uma experiência gratificante. Um mundo diferente se descortinou para mim. Conheci a força que nasce da dedicação, da persistência, do carinho, do apoio, da superação dos limites, da união, do amor. Aí entendi. No fim da última gravação, liguei para meu querido produtor e confirmei. Depois de uma conversa, como sempre, repleta de profissionalismo de sua parte, ética e carinhosa, que a coleção A Verdade Mora em Você continuaria crescendo, unindo eu, ele, todas as pessoas que eu amo e você que me escuta agora. Penso que A Verdade Mora em Você é como uma história sem fim. Agora, se serão 7 áudios-livros ou mais, só o tempo irá dizer. Neste audiolivro, quero levar você a pensar sobre relacionamentos. Vou contar uma história que eu particularmente gosto muito. Acredito que você também vai gostar. A história de Tobias. Quando pequena, meu pai costumava me contar histórias. Me lembro que um dia ele me levou para passear no bosque e me fez pegar um gravetinho que estava no chão. Em seguida, me pediu para quebrá-lo. Sem entender nadinha, obedeci. Andando mais um pouco, ele falou para eu pegar 2 gravetinhos e também me fez quebrá-los juntos. Fazer o quê? Obedeci. Depois 3, 4,
5, 6. Foi ficando cada vez mais difícil, até que não me lembro exatamente quantos gravetinhos eu tinha em minha mão e não consegui juntos quebrá-los. Meu pai então me disse: assim somos dentro de uma família. Quando sozinhos, poderemos ser vencidos pelas dificuldades. Mas se você se unir com sua irmã, seu irmão, com a mamãe e o papai, poderemos vencer unidos os nossos desafios. E mesmo quando não conseguirmos, estaremos apoiando uns aos outros. Assim, a força do amor nos tornará cada dia mais fortes. Lembre-se sempre deste dia, e eu nunca me esqueci. Nossa família enfrentou muitos desafios e ainda enfrentamos, mas nada e ninguém nos separou. Esta foi a primeira lição que recebi sobre a importância dos relacionamentos em família. Outras vieram. Vou contar agora uma história que me levou a compreender e aprender muito sobre a pluralidade e a riqueza que existe nas diversas formas de relacionamentos. É uma história muito antiga. Quando li esta história pela primeira vez, há muito tempo atrás, não consegui entender como ela poderia me ajudar. Precisei reler várias vezes para descortinar o que esta história escondia a cada capítulo que eu lia. E eu, através dela, aprendia. A história de Tobias acabou se tornando para mim um referencial. Por isso, a escolhi para compartilhar com você meus aprendizados. Decidi recontá-la com minhas palavras e dividi a história em 10 capítulos, segundo meu entendimento. E ao final de cada capítulo, paro e analiso o conteúdo, buscando entender o que nele está escondido. Espero que em algum momento esta releitura e minhas conclusões possam de alguma forma colaborar com você. Esta história começa assim. Primeiro capítulo: A vida de Tobit. Tobit, quando jovem, morava na cidade de Neftali, situada na Galileia, no país de Israel. Toda a tribo dos seus antepassados, de sobrenome Neftali, tinham se afastado da casa de Davi e de Jerusalém, que era a cidade escolhida por todas as tribos daquele tempo para ser o lugar de orações a Deus, onde haviam construído um templo. Naquele tempo, o rei de Israel chamava-se Jeroboão. Jeroboão mandou fazer um bezerro de ouro para ser adorado pelo seu povo. E o povo da tribo de Tobit passou a adorar o bezerro de ouro. Tobit, cujo nome significa o Senhor é bom, se negava a fazer isso. Apesar da ruptura de seu povo com Deus de Jerusalém, ele se mantinha fiel. Quando adulto, se casou com Ana, uma mulher de sua tribo, e tiveram um filho chamado Tobias. Moravam em Tisbé, na Galileia. Tobit continuou indo para Jerusalém e no templo orava para Deus, cumprindo com as leis. Oferecia o dízimo de todos os seus bens,
como lhe foi ensinado pelos seus pais. Ensinou seu filho Tobias a orar para Deus e se abster de todo pecado, enquanto toda a sua tribo adorava o bezerro de ouro, mandado fazer pelo rei. O rei Jeroboão manda Tobite para o cativeiro com sua família, por desobedecer suas leis. Neste momento da história, estou aqui pensando o que será que está escondido. Depois de algum tempo, chego às minhas conclusões. Estou aprendendo. Assim como Tobite, independentemente do que pensam e escolhem as pessoas acreditar, com as quais me relaciono, devo, em primeiro lugar, me relacionar verdadeiramente comigo mesmo. Se tenho convicção, devo manifestar minha fé no que acredito. Posso aprender a me relacionar com os valores materiais sem nunca perder meus referenciais espirituais. Devo respeitar em meus relacionamentos a forma diferente de pensar de cada um. Sempre existirá alguém que exerce poder sobre muitos. Devo me proteger. Segundo capítulo: o exílio de Tobite. Tobite e sua família foram levados para o cativeiro para a Síria, onde o rei era Salmanasar. Ainda assim, ele continuava orando a Deus e compartilhando tudo o que podia com seus irmãos de raça, que, assim como ele, estavam em cativeiro. Ele continuava agradando e seguindo os preceitos de Deus. E Deus fez com que Salmanasar se simpatizasse com ele. Tobite passou a trabalhar para o rei, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Assim, Tobite podia visitar todos os deportados e dava-lhes bons conselhos. Um dia, o rei Salmanasar deu a ele 10 talentos de prata. Tobite foi até a cidade de Rages, na Média, com este dinheiro. Lá, se encontrou com Gabael, que pertencia à sua tribo, passando muitas dificuldades. Deu o dinheiro para ajudar Gabael e este lhe entregou um recibo para que pudesse receber um dia seu dinheiro de volta. O tempo passou e o rei Salmanasar morreu. Seu filho, Senaqueribe, o sucedeu no trono. Senaqueribe odiava os israelitas e mandava matar os israelitas que seus guardas encontrassem. Tobite ia constantemente visitar seus parentes, onde sabia que eles estavam escondidos, levando alimentos, roupas e ajudava a sepultar os mortos. Foi denunciado ao rei Senaqueribe, que o mandou matar e confiscou-lhe todos os bens. Tobite, sem nada, foge com sua mulher Ana e seu filho Tobias. Tobite, pela sua bondade, tinha muitos amigos e conseguia se manter vivo, escondido com a ajuda deles. Estou aprendendo. Posso escolher me relacionar ajudando sempre segundo minhas posses e meus valores internos. Posso acreditar que em meus relacionamentos existem amigos verdadeiros. Estou sempre, direta ou indiretamente, me relacionando com pessoas próximas ou distantes.
e que nem sempre serei compreendido. E ainda assim, devo me manter fiel à verdade do meu eu superior. Se empresto uma quantia significativa em dinheiro, devo pedir uma garantia. Afinal, nunca podemos prever o dia de amanhã. Não se trata de desconfiança em um relacionamento, mas sim de prudência. E ser prudente é manifestar sabedoria. Devo aprender a me relacionar com o dinheiro que ganho com responsabilidade. Terceiro capítulo. Tobit fica cego. O rei Senaqueribe é assassinado pelos seus próprios filhos e Tobit pode voltar para sua casa e foram-lhe devolvidos todos os seus bens. Depois de algum tempo, Tobit, num dia de festa religiosa, faz um grande banquete em sua casa e pede para Tobias ir convidar alguns homens bons da sua tribo. Tobias sai para fazer o que seu pai pediu, mas volta rapidamente e informa seu pai que um dos filhos de Israel havia sido morto e seu corpo estava na praça. Seu pai, sem nada ter comido, se levanta, vai até a praça e leva o corpo e o esconde para sepultá-lo escondido à noite. Seus vizinhos o criticavam, lembrando a ele que já havia recebido sentença de morte anteriormente e ainda assim continuava a enterrar os corpos daqueles que eram assassinados. Um dia, depois de fazer escondido este trabalho, muito cansado, deitou-se, encostado em uma parede. Enquanto dormia, caiu em seus olhos de um ninho de andorinhas estrume e ele ficou cego. Novamente Deus o testava. Ainda assim Tobit não vacilou em sua fé e não reclamava de sua sorte e continuava a dar graças a Deus. Seus parentes e amigos o criticavam constantemente, perguntando a ele de que lhe havia adiantado ter dado esmolas e ter sepultado os mortos se o seu Deus não o poupou do sofrimento. Tobit pedia que eles não falassem daquela forma. Continuava acreditando que jamais deveria perder a confiança em Deus. Tobit, cego, já não podia mais trabalhar. E Ana, sua mulher, tecia todos os dias e trazia para casa o que ganhava com suas mãos. Um dia, Ana traz um cabrito para casa como pagamento pelo seu trabalho. Tobit pede que Ana o devolva, porque antes ela precisava ter se certificado que o cabrito não era roubado. Ana, inconformada, lhe diz que de nada tinha adiantado ele ter obedecido os preceitos do Deus que Tobit acreditava, nem dado esmolas ajudando os outros, e continuou a censurá-lo com muita rudeza. Tobit, desesperado, reza a Deus, pedindo que lhe tirasse a vida, porque não era respeitado em sua fé, nem contava mais com o apoio de sua esposa, e por estar cego, havia se tornado um peso para sua família. Longe do lugar onde morava Tobit, na Média, em Ecbátana, morava Sara, que também precisava suportar o peso das palavras de uma serva do seu pai. Sara já havia se casado 7 vezes. Toda vez que se casava, acontecia a mesma coisa na noite de núpcias. Seu marido morria. Diziam que um demônio chamado Asmodeu os matava.
Um dia, chamando a atenção de sua serva, Sara escuta dela que ela não merecia nunca ser mãe, porque não existia nenhum monstro Asmodeu e que era ela própria quem matava seus maridos. Desesperada por ter ouvido aquelas palavras, Sara reza a Deus e pede que ele tire sua vida, porque ela nunca fez nada de errado, e pedia que Deus a libertasse de tanta humilhação. Tobit e Sara, em lugares diferentes, rezaram ao mesmo tempo a Deus. Suas orações foram ouvidas, e Deus enviou um santo anjo de nome Rafael para ajudá-los. Vamos parar neste momento em que Tobit e Sara rezavam em seus desesperos, pedindo que Deus os levasse tamanha humilhação que ambos estavam vivendo. O que será que está por vir? Aprendendo. Às vezes, a pessoa que está mais próxima, com a qual eu me relaciono, pode não me compreender e até me criticar. Devo manter meu equilíbrio e minha fé. Posso confiar sempre que existe um bem superior com o qual eu me relaciono, e mesmo que eu não consiga ver e sentir, ele está sempre comigo, e no momento certo receberei a ajuda que eu preciso. 4º capítulo. Conselhos de Tobit. Tobit, acreditando que Deus ouviu seu pedido e que iria morrer, chamou seu filho Tobias e lhe fala ao coração: Meu filho, me enterre depois que eu morrer. Cuide com carinho e todo o respeito de sua mãe. Quando ela também for para junto de Deus, enterra seu corpo no mesmo lugar onde você enterrar o meu. Filho, nunca se afaste de Deus. Siga todos os seus preceitos. Não se desvie de nenhum pobre, e sempre ajude segundo suas posses. Agindo assim, Deus nunca se desviará de você. Ajude aqueles que precisam. Se tiver muito, deve dar com abundância. Se tiver pouco, do pouco que tem, dê com o coração. Não pratique fornicação. Só mantenha relacionamento íntimo com sua mulher. Nunca pratique comércio desonesto. Não permita que o orgulho domine seu espírito, porque o orgulho é a origem de todo o mal. Pague honestamente todos que trabalharem para você, não permitindo que nenhum dinheiro do trabalho de um operário fique um instante em seu poder. Não faça ao outro jamais aquilo que não quer que faça com você. Busque conselhos junto aos sábios. Agradeça a Deus todo o tempo e pede que Deus dirija os seus passos. Fala para o filho que quando ele era ainda pequeno, emprestou uma quantia de 10 talentos a Gabael, na cidade de Rages, e que ele tinha o recibo. Pede que Tobias procure o recibo e encontre um meio de ir até lá para restituir o dinheiro. Por último, diz para Tobias que ele sempre foi pobre, mas que deveria viver honestamente segundo as leis de Deus, e que, agindo assim, esta seria a sua grande riqueza. Tobias respondeu para seu pai que ele faria tudo conforme ele havia orientado. Só não conseguia saber como encontraria Gabael e como chegaria à Média porque desconhecia o caminho. Seu pai o orienta para encontrar um homem de confiança para ir com ele. Tobias sai à procura do acompanhante.
Encontra em seguida um jovem belo, equipado para a viagem, sem saber que, na verdade, o jovem era um anjo do Senhor. Pergunta ao jovem de onde ele era. O jovem responde que é um israelita. Tobias lhe pergunta se ele conhecia o caminho para a Média. O jovem lhe responde que conhece muito, porque percorre constantemente aquele caminho, e que teria se hospedado na casa de Gabael, em Rages, na Média. Tobias, com certeza atônito, pede que ele o acompanhe para apresentá-lo ao seu pai. Primeiro entra Tobias e conta ao pai o que aconteceu. Em seguida, Tobit, muito admirado, pede que o rapaz entre. O rapaz o saúda. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobit diz ao anjo que felicidade ele poderia ainda ter. Estava cego. O jovem lhe anima, dizendo que é fácil para Deus curá-lo. Tobit lhe pergunta se ele poderia levar seu filho para Rages e qual família ele pertencia. A esta pergunta, o anjo responde: Que é que procuras? A raça do teu servo ou o próprio servo para acompanhar seu filho? Mas fique tranquilo, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Conduzirei seu filho são e salvo e o trarei de volta. Tobit se desculpa e fala para Azarias que na volta ele lhe retribuirá por isso. Tobias e Azarias preparam suas bagagens. Tobias se despede de seu pai e de sua mãe. Tobit deseja: Que Deus esteja com vocês e que seus anjos os acompanhem. Ana, inconformada, novamente se mostra contrária às decisões de Tobit e lhe diz que ele havia lhe tirado o filho e que teria desejado nunca ter aquele dinheiro para que seu filho não precisasse ir buscá-lo. Preferia continuar tendo o pouco que tinham, mas ter seu filho perto, porque a maior riqueza que eles possuíam era Tobias. Tobit a consola dizendo que Tobias voltaria são e salvo e que ele confiava que um bom anjo de Deus o acompanharia. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e se aquietou. O que aprendi neste capítulo sobre relacionamentos? Um pai, ao se relacionar com seu filho, espera ser ouvido. Um pai amoroso, ao se relacionar com seu filho, se preocupa com o futuro dele. Um pai, segundo sua compreensão, costuma, ao se relacionar com seu filho, lhe dar algumas ordens, mesmo quando ele já é adulto, acreditando que com a sua experiência de vida pode ensiná-lo. Um pai confia seu filho a Deus Pai. Um pai que se relaciona de forma correta acredita que seu filho com certeza encontrará sempre alguém correto para acompanhá-lo durante suas viagens nesta vida. Um pai, ao se relacionar com seu filho, sabe que deve orientá-lo a procurar pessoas com sabedoria para ajudá-lo quando ele não mais estiver aqui. Um pai, ao se relacionar com seu filho, pode lhe dar tarefas difíceis para ele cumprir, porque confia nele. Um filho prestativo, educado e que se relaciona e cumpre com os desejos de seu pai, encontra um anjo para seguir com ele seu caminho. Um anjo, ao se relacionar com o filho de um pai, o protege e o guarda dos perigos. Uma mãe que se relaciona com seu filho abre mão de todo o dinheiro do mundo para ficar sempre perto dele, porque o ama com toda a sua alma e coração.
5º capítulo. A viagem de Tobias. Tobias parte levando seu cão. Sua primeira parada foi à beira do rio Tigre. Descendo, para lavar seus pés, um enorme peixe se lança sobre ele. Tobias grita para Azarias, dizendo que o peixe vai devorá-lo. Azarias lhe disse: Pega-o pelas guelras e puxe-o para você. Assim fez Tobias, arrastando o peixe que saltava sobre seus pés para a terra. O anjo lhe orienta: Abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Assaram uma parte do peixe e o levaram pelo caminho. E salgaram a outra parte, para que pudessem alimentá-los até chegarem a Rages, na Média. Tobias perguntou para Azarias qual era a virtude curativa das partes que ele lhe disse para guardar. Azarias responde: Se você colocar um pedaço do coração sobre brasas, a fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer uma pomada para os olhos e ela tem a propriedade de curar. Chegando a Ecbátana, na Média, Tobias pergunta para o anjo onde iriam dormir. Azarias responde: Há aqui um homem de sua tribo, Raguel. Vamos nos hospedar em sua casa. Ele tem uma única filha chamada Sara. Todos os bens de Sara devem lhe pertencer. Mas para isso, você precisa se casar com ela. Peça Sara em casamento. Tobias sabia que Sara tinha se casado 7 vezes e que todos os seus maridos morriam. Assim, disse para Azarias que se ele morresse, seus pais, que já estavam velhos, morreriam, porque não teriam ninguém para cuidar deles. O anjo fala para Tobias: Vou lhe dizer sobre quem o demônio tem poder. Ele tem poder sobre aqueles que se casam se esquecendo de Deus em seus corações e em seus pensamentos, e se entregam à paixão física como se fossem animais, sem se comprometerem verdadeiramente com as responsabilidades que o casamento exige. Azarias ensina como Tobias deveria agir. E assim Tobias faz. Se casou com Sara e se manteve em castidade, orando durante 3 dias. Na primeira noite, queimou o coração do peixe e o demônio foi embora. Na segunda noite, Tobias foi admitido na sociedade dos santos patriarcas porque se mantinha vivo. Na terceira noite, ele recebeu bênção que lhe daria filhos cheios de saúde. Somente, passada a terceira noite, conscientes da responsabilidade real que um homem e uma mulher assumem se casando, puderam verdadeiramente se unirem, não só de corpo, mas de alma, abençoados por Deus. O que aprendi? Devo manifestar confiança quando me relacionar com alguém que está empenhado em me ajudar a atingir meu objetivo. Devo me relacionar como um amigo verdadeiro. Posso, inclusive, manifestar meus medos. Casar exige agir com consciência. Para me relacionar verdadeiramente com alguém, devo me comprometer com responsabilidade, amor, dedicação e estar disposto a ajudá-lo a superar seus maiores desafios.
6º capítulo. Encontro de Azarias e Gabael. O pai de Sara pede que Tobias permaneça com ele e Sara mais um tempo antes de partirem. Tobias, muito preocupado com seu pai, porque sabia que ele contava os dias de seu retorno e não podendo negar-se ao pedido de Raguel, chama Azarias e lhe pede para ir a Rages procurar Gabael, para que ele, mediante a apresentação do recibo, lhe devolvesse o dinheiro do empréstimo que seu pai havia lhe feito. Azarias, acompanhado de 4 homens de Raguel e 2 camelos, parte para Rages na Média. Encontra com Gabael, entrega-lhe o recibo que Tobit enviava, recebe todo o dinheiro. Conta para Gabael a aventura de Tobias e, como havia pedido Tobias, convida-o para ir para o seu casamento. Quando Gabael encontra Tobias, ambos se emocionam muito, se abraçam com alegria. Gabael o abençoou em nome de Deus de Israel, dizendo-lhe que ele era filho de um homem de bem, justo, piedoso e que sempre ajudou aos que precisavam. Abençoou sua esposa Sara e seu pai, e lhes desejou vida longa. E juntos festejaram o casamento de Tobias e Sara. O que aprendi? A confiança é fundamental em relacionamentos. Amigos, independentemente do tempo em que permanecem distantes, se relacionam com muita alegria quando voltam a se encontrar. Amigos verdadeiros reconhecem em seus relacionamentos as virtudes que o amigo possui. Sétimo capítulo. Tobias e Sara se despedem de seus pais. Raguel insiste muito para que Tobias permaneça em sua companhia e de sua esposa Edna. Tobias explica ao pai de sua esposa que não poderia permanecer mais tempo, que já havia passado muitos dias de sua volta, e com certeza seus pais estavam muito preocupados com ele. Raguel entrega a Tobit e Sara metade do dote, escravos, escravas, bois, ovelhas, asnos, camelos, roupas, dinheiro e utensílios. Ao se despedirem, ele lhes deseja que o santo anjo do Senhor os acompanhe pelo caminho e os leve sãos e salvos. Deseja a Tobias que ele possa encontrar tudo em ordem na casa de seu pai. E lhe diz que ficaria esperando para ver os filhos de Sara e Tobias antes de morrer. Os pais de Sara orientam a filha que respeitasse seus sogros, amasse seu marido, educasse seus filhos, cuidasse com carinho de sua casa e que se mantivesse irrepreensível. Raguel e Edna abençoam sua filha e Tobias, e eles partem para Nínive. Em Nínive, Tobit e Ana, a cada dia que passava, ficavam mais preocupados porque Tobias não chegava. Ana saía constantemente à porta e olhava ao longe esperando ver o filho. Depois de 11 dias, a caravana de Tobias e Sara se encontrava no meio do caminho e tudo ia muito bem. Azarias se dirige a Tobias.
Tobias, meu irmão, você sabe como deixou seu pai. Pensei que poderíamos ir na frente enquanto sua esposa, os servos, os rebanhos poderiam seguir mais devagar. Tobias concordou. Pegando o fel, como lhe orientou Azarias, avançou rumo à cidade de Nínive. Aprendendo. Em meu relacionamento com meus pais, preciso me manter atento para não lhes causar sofrimentos e preocupações desnecessárias. Oitavo capítulo. O anjo Rafael se revela. Ana estava no alto da colina quando viu seu filho chegando. O cachorro, que acompanhou Tobias durante toda a viagem, corre na frente como mensageiro, mostrando seu contentamento, fazendo festa e abanando o rabo. Tobit se levanta tropeçando, apoiado por um criado, vai de encontro ao seu filho. Abraça-o e o beija, e assim também faz sua mãe. Juntos agradecem a Deus. Tobias, conforme lhe orientou Azarias, pega o fel e passa nos olhos de seu pai. Depois de mais ou menos meia hora, os olhos de seu pai escorriam, e após Tobias limpar os olhos do pai, Tobit instantaneamente volta a enxergar. Todos, emocionados, louvam a Deus. Tobit dizia: Bendito seja vós, Senhor Deus de Israel, por ter me testado e me salvado. Agora posso ver meu filho Tobias. Passados mais 7 dias, chega Sara com todos os seus servos, com os rebanhos, os camelos e o grande dote de esposa, mais o dinheiro recebido de Gabael. A felicidade que todos sentiam era imensa. Durante 7 dias, comemoraram com festas e alegrias. Tobias conta para o seu pai as bem-aventuranças que Deus lhe havia dado por intermédio do seu guia. Filho, o que devemos dar a este santo homem que acompanhou você? Que presente poderia igualar a tantos benefícios? Tobias passa a enumerar suas bem-aventuranças para seu pai. Pai, Azarias me levou e me trouxe na mais perfeita saúde. Me livrou do peixe que me queria devorar. Fez-me ter uma mulher e afugentou o demônio. Foi receber o dinheiro de Gabael. Me acumulou de toda sorte de benefícios e fez o Senhor, meu pai, voltar a enxergar. Que presente poderíamos lhe dar que pudesse retribuir todo o bem que ele nos fez? Pediu ao seu pai que desse a metade de tudo que trouxeram. Chamaram então Azarias e comunicaram as suas decisões. Azarias então se revela dizendo que ele era um dos anjos de Deus e que estava a serviço dele, que embora eles pensassem vê-lo comer e beber, isto não era verdade, porque seu alimento e bebida não podiam serem vistos pelos homens, porque ele se alimentava e bebia de energias invisíveis. Azarias fala: Deus, Tobit, pôde vê-lo durante toda a sua vida cumprindo com a sua lei e fazendo o bem. O testou, e ainda assim você se manteve fiel. Ouviu suas preces entre lágrimas. Me enviou para curá-lo e libertar Sara, esposa do seu filho, do demônio Asmodeu. Eu sou Rafael, um anjo de Deus. Rendei-lhe graças e louvores. Agora é chegada a hora de voltar para junto de quem me enviou. Publicai suas maravilhas. Acabando de dizer estas palavras, desapareceu diante deles, e eles não viram mais nada. Durante 3 horas,
permaneceram atônitos, bendizendo ao Senhor. Aprendendo, devo manifestar meu reconhecimento e gratidão ao amigo que muitas vezes é como se fosse um anjo que me ajuda, me orientando e me protegendo enquanto estou vivendo meus desafios. Nono capítulo. Preces de Tobit. Tobit, passado aquele tempo, se levanta, tomado de grande alegria, e escreve uma prece a Deus. O Senhor é grande na eternidade. Seu reino se estenderá por todos os séculos. Vivi dias difíceis, mas o Senhor veio me salvar. Quando coloca seus filhos em outros lugares, não é para dispersá-los. O Senhor os envia para outros lugares, para que possam, junto a outros seres, se fazer revelar. Enquanto não aprendemos nossas lições, parece nos castigar. Mas esta não é a verdade. Em misericórdia, está a nos ensinar. Quando conseguimos entender a lição, vem nos salvar. O Senhor sente alegria quando nós, seus filhos, diante das dificuldades, celebramos com gratidão nossas vidas, todos os dias. E assim, um dia será. Todos entenderão que viverão lições para aprender, que junto ao Pai devem viver. Aprendendo, escolho viver meu relacionamento com Deus, acreditando sempre que, independentemente do que me acontece, devo agradecer por todas as minhas bem-aventuranças. Décimo capítulo. Epílogo. Tobit tinha 62 anos quando ficou cego. Tobit viveu sua vida até o último dia com alegria. Tobit morreu em paz, com 112 anos. Foi sepultado com honras em Nínive. Tobias, com a ajuda de Sara, cuidou de sua mãe. Quando ela morreu, enterraram seu corpo junto ao seu pai. Tobit, antes de morrer, havia orientado Tobias que assim que sua mãe Ana morresse, ele deveria voltar para Ecbátana. E assim Tobias fez. Reuniu sua mulher, seus filhos, seus netos, todo o seu dote e voltou para a casa de seus sogros. Os encontrou com saúde. Tobias dedicou-lhes toda a atenção enquanto viveram. Tobias viveu 99 anos. Sua descendência perseveraram numa vida íntegra, sendo amados pelos homens e por Deus. Aprendendo, aprendendo, aprendendo. Devemos nos relacionar com amor pelos nossos pais. Devemos nos relacionar com justiça com todas as pessoas. Devemos nos relacionar com solidariedade com todos que podemos ajudar. Devemos nos relacionar com integridade no matrimônio. Devemos nos relacionar com respeito com todos que já morreram. Devemos nos relacionar sempre com fé, nesta energia que eu escolho chamar de Deus.
bolhas. Em uma das mãos, um copo com água e sabão. Na outra mão, um pequeno arame. Com a ponta retorcida vira um 9. Ou será um 6? Que imaginação! Mergulho o arame no copo. Retiro-o de dentro do copo. Posicionado perto da boca, agora eu delicadamente sopro. E lá surgem elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolhas de sabão. Voam libertas, cintilam, viajam. Algumas logo desaparecem, estouram pelos ares, como mágica. Outras avançam, e lá se vão elas em muitas direções. Um cachorrinho passa, late, abana o rabo. E quando olho, eu vejo que em seu focinho foi parar uma das bolhas de sabão. Ele, ao tentar alcançá-las, me faz rir de montão. Mergulho novamente o arame no copo, com água e sabão. Delicadamente sopro, e elas novamente surgem subindo em várias direções. Fico envolvido por elas, distraído, enamorado, continuo soprando e lá vão elas pelos ares. Quando me dou conta, vejo meu filho sorrindo, enquanto eu vou construindo para ele. Ou será que é para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolhas de sabão. Desejo que você possa encontrar sempre um tempo para descansar e, usando a imaginação, possa ver delicadas bolhas de sabão subindo, subindo, subindo no ar. Eu sou Elizabeth Nogueira. Agradeço se me permitir também ouvir você. Participe das nossas vivências, workshops e palestras. Venha tomar um chá ou cafezinho comigo. Você me trará alegria, muita luz.